está sob a sua responsabilidade defender o Evangelho. Durante décadas, séculos passados, sempre o Senhor levantou aqueles que iriam defender a verdade do Evangelho. E hoje o Senhor também nos levantou para defender as verdades do Evangelho. E diversos foram os inimigos e aqueles que atacaram frontalmente a palavra de Deus, tentando desacreditá-la, tentando reduzi-la, mas sempre houve aqueles que defendessem o Evangelho. E a mensagem de hoje, irmãos, eu vou tentar ser um tanto quanto didático e mais rápido possível. Serão dois irmãos, eu vou começar, depois o Marco vai finalizar a mensagem de hoje. E nós, em comunhão, percebemos que existiam dois temas que deveriam ser abordados, que são temas que hoje têm afrontado as verdades do Evangelho. A primeira parte diz respeito à ideologia de gênero. No segundo momento, o Marco vai concluir falando também sobre o ateísmo. E aí a ideia é o seguinte: pode anotar a leitura bíblica, mas a gente vai voltar nesses versículos. E a ideia não é esgotarmos esse assunto por completo. A ideia é que vocês tenham ferramentas, argumentos sólidos, embora simples, para poder defender a verdade do Evangelho. E nós cremos que, embora esse tema já tivesse passado no nosso coração para poder ser falado há muito tempo, nós cremos que aprove a Deus, no tempo oportuno, nos permitir falar hoje. Amém? E aí, a nossa mensagem, ela tem basicamente esses pontos. O panorama da mensagem é a verdade bíblica, os argumentos históricos contra a ideologia de gênero, os argumentos científicos e os argumentos naturalísticos. Mas antes da gente poder adentrar nesses temas, nesses tópicos das verdades bíblicas e dos argumentos, é importante você já ter em mente o conceito do que é ideologia de gênero. E aí, irmãos, tenham em mente o seguinte: a ideologia de gênero é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construções sociais e não somente uma ideia ou uma concepção biológica. Ou seja, não importa se você nasceu homem ou se você nasceu mulher, você constrói o seu gênero a partir da sua relação social. Em termos simples, esse é o conceito da ideologia de gênero. Para os defensores dessa ideologia, não existe apenas o gênero masculino e feminino, mas um espectro que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. Nós cantamos agora: Ele é exaltado, sua verdade vai sempre reinar. Irmãos, talvez essa seja a parte mais importante dessa mensagem. Independente dos argumentos que nós iremos trazer aqui hoje, você precisa entender que a verdade vai sempre reinar. O nosso parâmetro de fé, de vida, é a palavra de Deus. Se não tivéssemos os argumentos históricos, científicos, naturalísticos, ainda assim a verdade vai sempre reinar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. E apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina ou a verdade, de modo que tenham poder tanto para exortar pelo ensino, como para convencer os que o contradizem. Os argumentos que nós iremos trazer hoje, irmãos, é para ensinar e também para combater, contradizer aqueles que atacam a verdade. E aí, no que diz respeito à ideologia de gênero, nós precisamos saber qual é a verdade. O que Deus determinou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por isso, deixa o homem pai. E aqui, o Senhor já categoricamente diz para nós: no nascimento é definido homem e é definido mulher. É definido homem e é definido mulher. Essa é a verdade. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o conceito de família. Você se une à sua mulher, sendo você homem. Você se destaca da sua família original, dos seus pais, e forma uma nova família. Essa é a verdade. Por causa disso os entregou Deus, Romanos 1, 26 e 27. A paixões infames, o Alex leu ontem para nós. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Isso deveria ser suficiente para nós. Porque essa é a palavra de Deus. E é a verdade que Deus deu para nós. No entanto, aqueles que nos atacam, eles trazem diversos argumentos. E é por isso que nós precisamos também adentrar em outros aspectos para se municiar e defender o Evangelho. Amém? Então essa mensagem, irmãos, o cunho dela realmente é expositivo. É trazer um pouco de conhecimento acerca do tema. E aí, estudando esse tema, a minha formação e a minha área de atuação está correlacionada com o tema, porque como nós iremos ver à frente, uma das grandes lutas que nós temos no que diz respeito à ideologia de gênero é a educação sexual para crianças. E atualmente, minha formação jurídica, hoje eu sou assessor jurídico do Ministério Público, e lá eu trabalho justamente na parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, a defesa das crianças. E não se engane, a nossa legislação, pouco a pouco, ela vai ser mudada num sentido de degradação da sociedade. Infelizmente, o direito ele não serve mais como uma barreira limitadora. Ele apenas regula o que a sociedade está vivendo. É assim que funciona. No entanto, o primeiro argumento que eu gostaria de trazer para vocês é o argumento histórico. E aí, nós precisamos entender, nós precisamos sair da nossa inocência de que a ideologia de gênero, como está aí apregoada, não é expressão progressista, não é uma expressão de liberdade, não é uma expressão de busca da felicidade. Não é. Existe um sistema, existem grupos interessados em fazer com que a ideologia de gênero seja disseminada para todo o globo, para que haja um controle mundial. E eu não quero que você pense, e aí o nosso trabalho no argumento histórico vai ser esse. Não pense você que isso possa parecer um pouco teoria da conspiração. Não. Isso não existe nada velado. Uma pesquisa um pouco mais apurada, você consegue achar todos esses dados. São dados históricos.
amplamente divulgados. E é isso que nós iremos discorrer. Bom, eu preciso falar sobre marxismo cultural, e para isso eu preciso falar de revolução industrial, ainda que de forma resumida. Então, avançando, a gente vai voltar nesse livro ainda, Revolução Industrial 1760, a primeira fase, né, a 1860. Então, nós temos a Revolução Industrial que, e assim, resumidamente, significa você trocar o trabalho manufaturado, pessoas comuns trabalhando, por um trabalho feito por máquinas. E hoje nós vimos na palestra hoje à tarde, o Neto falou justamente isso para hoje. Esse tom continua até hoje. Inclusive na área jurídica. Ele falou que advogados, não foi isso? Estão sendo substituídos por máquinas. Nos Estados Unidos já tem um programa que dá sentença. Imagina você não precisa mais de um juiz. Você coloca lá os dados e o próprio computador te dá sentença. Então isso aí era a Revolução Industrial. Karl Marx, ele fez a leitura do que estava acontecendo. E quando ele fez essa leitura, ele começou a conceituar, ele falou assim, não, isso aqui está errado. E ele começou a inventar termos, criar termos como a mais-valia, e termos que hoje são muito utilizados como o opressor e o oprimido. E a burguesia naquele momento era a detentora de todo o capital, e as pessoas eram exploradas, os trabalhadores, e eles começaram a trabalhar demais. E aí aquilo ali foi a gênese de uma nova forma de totalitarismo ou de governo, que a gente viu nos próximos anos, já no início do século XIX, a implementação, ou pelo menos a tentativa do comunismo em diversos países, sobretudo na Europa. E aí, esse livro resume um pouco dessas ideias. Aqui está Engels, mas na verdade foi ele que subscreveu, não deu tempo de Karl Marx assinar, mas coautor. E ele vai falar sobre a família, a propriedade privada e o Estado. E aí, essa parte é um pouco lenta, mas por favor prestem atenção. Nas primeiras civilizações não haviam famílias consolidadas aos modos que hoje nós conhecemos. O que de fato havia, segundo eles, era uma vida sexual sem restrições morais de qualquer outro nível aparente. Os homens mantinham relações sexuais com todas as mulheres da aldeia ou da tribo. Sendo assim, os filhos não sabiam quem eram seus pais, sendo criados por todos da aldeia em uma linha de igualdade, segundo o próprio Karl Marx. Para Marx, nessa sociedade havia uma verdadeira igualdade e justiça, sendo o Estado ou a tribo responsável pela educação das crianças. Hoje é exatamente o que nós vemos. O Estado, ele se agigantou e ele quer dizer para você, pai e mãe, como você deve criar os seus filhos. E isso ele já tinha falado já na primeira fase lá da Revolução Industrial, alguns anos depois. Essas eram as suas conclusões. E aí, de maneira bem resumida, ele entende o seguinte. E ele fala, o ataque dele é frontal contra a propriedade privada. E ele fala, a família é a origem da propriedade privada. Porque o homem, ele produz e ele quer entregar a sua produção para a mulher e ele forma um vínculo familiar. E com isso, a propriedade privada, o patrimônio, ele é acrescido. Então ele entendeu. E ele, no pensamento de que todos os bens, todo o capital, todo o patrimônio deveria ser gerenciado pelo Estado, ele falou, não, nós temos que retirar a propriedade privada das mãos das pessoas. E o núcleo da propriedade privada é a família. E aí, nesse mesmo sentido, o filósofo marxista Karl Korsch, em 23, Marx, Horkheimer, a gente também vai ver um pouco dele mais para frente. No mesmo sentido, eles dizem, se o que se quer é desmantelar a propriedade privada, deve-se antes desmontar a unidade familiar, a origem e sustentáculo da aristocracia capitalista. Propriedade privada significa família. Pensamentos deles. E aí, só que o que aconteceu é que veio a Primeira e a Segunda Guerra, polarização do mundo. E o que aconteceu com o comunismo? Existe hoje no mundo, algum lugar que deu certo? Tentaram fazer, não deu certo, não deu certo. E eles perceberam que não seria por meio da luta armada, óbvio, que eles iam conquistar
o globo com as suas ideologias, com o comunismo. Então, para os pós-marxistas ficou claro que o que eles tinham que fazer não era lutar. Eles tinham que atacar, derrubar a unidade familiar pela desintegração moral, sobretudo do Ocidente. E aí, nasce, no meio das escolas marxistas, um impulso direcionado à sexualidade e à libertação sexual feminina, tudo pensando na destruição da família. E aí, irmãos, eu preciso fazer um paralelo aqui para que isso fique bem claro. Deixa eu passar para cá. Entenda uma coisa. Nós estamos por volta pós-guerra, já aqui 1950, 60, 70. Só que paralelamente a essa empreitada comunista, ainda que na derrota e a implementação das ideias, a destruição da família, dos valores morais, da nossa cultura judaico-cristã, existia e ainda existe famílias que são conceituadas por alguns como metacapitalistas. Alguém já viu essa expressão, metacapitalista? Metacapitalista é um nível de tamanha riqueza que eles conseguem influenciar qualquer coisa no mundo inteiro. Essas famílias, inclusive o irmão Pedro já compartilhou isso conosco, uma dessas famílias, família Rockefeller, na altura do campeonato, ele já tinha entendido que para poder chegar no controle mundial, ele teria que ter o controle populacional. Ele entendeu que não podia nascer muita gente. Então ele investiu esforços no controle populacional. Como? Principalmente em países de terceiro mundo, ele investiu em clínicas, por exemplo, em clínicas de aborto. Fazer o controle populacional. Esse é o paralelo. Rockefeller, também futuramente com os Fords, metacapitalistas, grande poder de influência nos Estados Unidos, inclusive, na própria corte americana, correndo para poder fazer o controle populacional. Do outro lado, países comunistas até então derrotados perceberam que não seria mais por meio da luta que eles iriam conquistar o modelo de governo que eles tanto almejavam, mas seria pelo discurso, pela mudança de mentalidade. E aí, eu vou começar a falar sobre feminismo agora. E por que eu vou falar? Porque na cronologia histórica da ideologia de gênero, o seu berço é no feminismo. Mas aí eu gostaria de fazer algumas considerações, ainda que simples. Meninos, se vocês puderem ir falando para mim o tempo, quanto que está faltando, vocês vai me dando um toque aí, tá? Para a gente poder ir correndo. Bom, o feminismo, irmãos, eles possuem pelo menos 3 fases. E aí, a primeira fase do feminismo é uma fase de luta por direitos iguais. E essa fase do feminismo, ela é legítima. E ela se coaduna com a palavra de Deus. Ora, próprio Paulo diz que em Cristo não há distinção entre homem e mulher. Então, a luta pelos direitos iguais, ela é legítima. Então nós conhecemos diversas histórias, sobretudo no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Grandes frentes de revolução para adquirir direitos trabalhistas, homens e mulheres lutando lado a lado, e no resultado quem levou os direitos foram quem? Os homens. E as mulheres foram preteridas. Esse feminismo, ele é legítimo. E ele se coaduna com a palavra de Deus. Não há nenhum problema nisso. No entanto, com a
a apropriação indevida. E aí a gente vai ver o financiamento desses grandes grupos que almejam o controle social. Irmãos, o feminismo ele alcançou um nível de perversão e de exagero inconcebíveis. E eu vou trazer aqui porções das principais feministas que respondem por esse feminismo extremo. E aí, irmãs, nós na igreja, graças ao Senhor, não é fácil, vocês mais do que eu sabem disso. Mas nós estamos lutando para que as irmãs tenham o seu devido lugar na igreja. Porque é assim que Deus quer. E o Senhor vai nos conceder a sabedoria, a graça e o equilíbrio suficiente para que isso aconteça de maneira harmoniosa, de maneira complementar, que sempre foi o desejo de Deus. O homem complementando a mulher e a mulher complementando o homem. Você pode dar um amém? Irmãs, vocês são preciosas. Em momento algum da palavra, nós vemos as mulheres sendo reduzidas ou preteridas. Não é o desejo de Deus. E aí, entendi dessas duas linhas, Rockefeller, Ford de um lado, controle populacional, investindo sobretudo em aborto. Por outro lado, nós temos os ideais de Marx querendo ser doutrinados na sociedade. E aí chega Kingsley Davis e Adrienne Germain, que era sua aluna, e eu chamei de um duplo movimento porque num primeiro momento Kingsley ele chega em Rockefeller e fala: Rockefeller, é o seguinte, me escuta. Se uma mulher ela quiser ter filho, ela vai ter filho. Não é implementando clínica de aborto, fazendo propaganda, que você vai fazer o controle populacional. Você tem que mudar a estrutura mental das mulheres, para que elas não queiram ter filhos. Aí você vai alcançar o tão almejado controle populacional. Mas Rockefeller naquele momento não acredita nessa ideia, não dá guarida e toca o barco. Só que o movimento duplo é por conta de Adrienne Germain, porque num segundo encontro com Rockefeller, em um encontro só, ela consegue convencer ele. E aqui é onde esses dois paralelos eles se unem. Por quê? Rockefeller que tinha influência, irmãos, a gente está falando de metacapitalismo, a gente está falando de investimento massivo, milhões e milhões de dólares. Influência na legislação de diversos países. É disso que nós estamos falando. Ele é convencido a aderir à causa das feministas. E aí, a partir de 74, Rockefeller III passa a encontrar-se cada vez menos com os chefes de Estado e outras autoridades mundiais e passa a promover e a encontrar-se com líderes homossexuais e grupos feministas. Foi o casamento do controle populacional com a filosofia de Marx. Era só o que faltava. E aí, por isso que eu fiz essa observação sobre o feminismo, porque agora nós iremos passar a ver o outro lado do feminismo, que esse atenta diretamente contra a palavra de Deus. Olha só, uma das apregoadoras do feminismo, Kate Millett, foi a primeira feminista determinada a angariar visibilidade e fazer uma espécie de manifesto que apontaria para uma liberdade sexual extremada para as mulheres. O livro Política Sexual de 1970, ela mostra que como deve ser a vida sexual libertadora. Lembre-se disso, essas palavras são chaves. Libertadora, porque vem de um conceito de opressão. Esses são conceitos marxistas.
de uma sociedade socialista. Porém, esse livro não foi encarado com tanto louvor pela academia e sociedade. Tratava-se apenas de um impulso inicial para a revolução sexual que os marxistas pretendiam através do feminismo ainda nascente em 1970. É óbvio, as famílias ainda estavam enraizadas em ideais cristãos. Quando se escutava isso, falava assim, não, loucura. Mas eles não desistiram. Rockefeller não desistiu. E a investida em massa de dinheiro continuou. Sulamita, vamos dizer assim, Shulamith Firestone, socióloga e filósofa. E aí a gente vai ver algumas frases. Ela propôs através de seu livro Dialética do Sexo, 1970, a derrubada de todo e qualquer sistema familiar tradicional. Lembra-se disso, Marx já tinha falado. Para poder acabar com a propriedade privada, nós precisamos acabar com a família. Você percebe? Lutou também contra o pudor sexual tradicional da sociedade, asseverando que tratava-se de um sistema de quê? Opressão. Novamente, termos marxistas contra as mulheres. Agora, não acreditem em mim. Como eu disse, a proposta dessa mensagem, irmãos, é fazer com que vocês despertem para as coisas que estão sendo ditas para vocês. Façam a sua própria pesquisa. Esses são trechos do livro. Assim, libertar as mulheres de sua biologia. Não importa se você nasceu homem ou mulher. Significaria ameaçar a unidade social que está organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. Ei, mulher, você é oprimida pelo seu órgão reprodutor. Você é obrigada a ser mãe. Isso é opressão. Irmãos, isso é maligno. Nossa segunda exigência surgirá também como uma contestação básica à família, desta vez vista como uma unidade econômica. Lembra que família para Marx significa propriedade privada? Mas com isso atacamos a família numa frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada, a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família. Não foi eu que inventei isso. Isso aqui é trecho do livro dela. As meninas que estudam isso certamente conhecem Firestone, uma dos apregoadores, das apregoadoras do feminismo extremo. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia de poder, o opressor e o oprimido. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. A total integração das mulheres, gente, e das crianças em todos os níveis da sociedade, todas as instituições que segregam os sexos e não, aqui não está dito, mas subentende-se não só as academias, mas como as igrejas, que excluem as crianças da sociedade adulta. Liberdade, presta atenção, liberdade para todas as mulheres e crianças usarem a sua sexualidade como quiserem. Isso é apologia direta à pedofilia. Isso em 1970 já estava sendo publicado. Simone de Beauvoir. Essa era a Simone. Ela é considerada a mãe, talvez a principal das feministas. Sua obra mais famosa, Segundo Sexo. O que ela diz? Em minha opinião, enquanto a família e o mito da família, irmãos, quando ela fala contra a família, ela está batendo em Gênesis capítulo 2, 22. Que é a verdade do Evangelho. A verdade que Deus deu para nós. Enquanto a família e o mito da família, o mito da maternidade
e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser novamente oprimidas. É o pensamento marxista sendo objeto de discurso para mudar a mentalidade das mulheres em relação à família, em relação à própria biologia. Atualmente, quantos minutos? Pode ir? Beleza. Essa é a mais atual, Judith Butler. Depois de todas essas concepções, faltava alguém que reunisse isso de forma organizada e fosse para frente de batalha e conseguisse, como porta-voz, hoje inclusive nas Nações Unidas, para disseminar a ideologia de gênero. Segundo Butler, o que determina aquilo que somos enquanto gênero sexual são nossas vontades e desígnios psicológicos e ou culturais. São nossas inclinações psicológicas momentâneas e os pedantes desígnios culturais que definem a que gênero pertencemos. A nossa natureza sexual nada mais é que um dos múltiplos gêneros possíveis. Inclusive em alguns países, se você quiser casar com uma árvore, você pode. Não é piada. Isso é absurdo. Conseguiu implementar alguns conceitos. Ela conseguiu retirar de documentos oficiais que não se trata mais de sexo, mas sim de gênero. Irmãos, com essa simples mudança em documentos da ONU, gerou-se uma grande discussão mundialmente. No Brasil, e aí vale uma informação, no Brasil, o artigo 226 vai falar lá da família e tal. E lá a própria Constituição já determina a questão da família como homem e mulher. Eles não conseguiram emendar a nossa Constituição. Bobeira. Sabe por quê? Porque Marx já tinha dado a letra para elas. Olha, presta atenção. Você precisa mudar a mentalidade. Lembra que eu falei que o direito regula o que está posto? Se a mentalidade das pessoas mudarem, o que é a Constituição? Dito e feito. O nosso Supremo Tribunal Federal, de maneira milagrosa, conseguiu fazer uma espécie de mutação constitucional e fazer uma interpretação do artigo 226. E hoje existe a possibilidade de casamento das suas mais diversas formas, sobretudo o casamento homossexual. Ela conseguiu fazer isso. Por fim, o texto dela, identidade de gênero como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero. Não interessa como você nasceu, que pode ou não corresponder ao seu sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros. E outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Nós não temos que ser muito justos nos conceitos. Nós não queremos dizer, quando ela fala que a questão do modo de vestir, e a gente vai ver no final, no último vídeo, que a gente quer impor que os homens, as mulheres não pode usar calça, falar lá do Antigo Testamento, não é isso. E a gente vai ver que, sabe qual é o princípio? Distinção. Nós queremos pegar o princípio que a palavra nos dá. Até na vestimenta deve haver distinção. Parece simples demais. Parece sutil demais. Mas não se esqueça que você é um defensor do Evangelho. E isso tem que ficar claro para você. Não se enganem. E aí a conclusão do argumento histórico. Não se enganem. Não é a busca pela felicidade. Não é um país progressista. Não é abandonar velhos conceitos. Não se trata disso. Embora eles tentem fazer com que a gente goela abaixo ache isso. Não é isso.
sempre foi controle. Sempre foi implementação de uma forma totalitária. Sempre foi. Isso é um argumento histórico. Você sabia, e eu posso testemunhar disso, eu tive experiência com argumento histórico. Essa não é a primeira vez que eu falo sobre ideologia de gênero. Eu tive a oportunidade no CEAP das férias em falar. E no dia que eu fui falar, uma colega de serviço, eu tive que sair um pouco mais, foi pela manhã, um pouco mais à tarde, e aí eu fui falar para ela, não, hoje eu tive que falar sobre ideologia de gênero. Aí ela falou para mim, falou assim, progressista como é, falou assim para mim, você vai defender, né? E aí, irmãos, imaginem o momento que eu vivia. Aí eu falei assim, é hora de defender o Evangelho. E aí, de maneira muito simples, eu falei da história. E aí, pasmem vocês, mesmo sendo uma pessoa de nível intelectual mais alto, ela não sabia. E ela falou assim, é mesmo? Quer dizer que trata sobre isso? Trata. E aí dei outros argumentos que nós ainda iremos ver. E aí me parece que não convencida, mas silenciada, ela apenas disse para mim, tudo bem, mas faça com carinho. Aí eu fui embora. Eu vou embora. Melhor. Bom. E aí, gente, a doutrinação marxista, eu conversei com o Neto hoje aqui. Quem está hoje em universidades federais sabe do que eu estou falando. Está tudo impregnado das ideologias marxistas. Tudo. E não é só nas universidades, nós vamos ver, cara, é até nas mais tenras idades, nas escolas. E se você for sincero com você mesmo, e se você recordar dos filmes que nós temos visto, das séries que nós temos vistos, você vai perceber elementos de doutrinação. Para cada vez mais nós acharmos que isso é normal. Por isso que a verdade do Evangelho, ela precisa estar bem estabelecida em nossas mentes. Argumento naturalístico. Eu vou ter que ser um pouco rápido nisso aqui. Obrigado, Alex. Amém. Vai me lembrando. Olha só, em 1966 eles fizeram um teste. E esse teste foi uma tragédia. E aí eu vou explicar o que aconteceu para vocês. Teve uma família, a família dos Reimers, eles tinham gêmeos, 2 meninos. E quando eles tinham a idade de 6 meses apenas, eles descobriram que eles precisariam fazer nas crianças uma cirurgia simples, uma cirurgia de fimose. 1966. Levaram ao médico e o médico foi utilizar uma técnica por cauterização. A técnica não deu certo. E ele estendeu demais a cirurgia e prejudicou o órgão da criança. De uma delas. Da segunda, eles ficaram temerosos e não fizeram a cirurgia. Mas aí apareceu o psicólogo e sexologista John Money na televisão no Canadá anunciando a ideologia de gênero. E falaram, olha, você consegue fazer com que uma criança que tenha nascido homem, que ela tenha uma mentalidade de mulher. E por meio de técnicas médicas hoje, cirúrgicas, nós conseguimos alterar o seu corpo. Então, os pais naquele momento entenderam como a saída para resolver a situação. Levaram a criança até o
o psicólogo e sexologista John Money e falou: aconteceu isso, a criança na cirurgia, e ele falou: não tem problema. Nós vamos transformar a criança que se chamava Bruce. Futuramente nós vamos entender David, nós vamos transformá-lo em Brenda. Fizeram cirurgias, mais cirurgias, aplicaram hormônios e os pais não contaram nada para ele. No entanto, as publicações que ele fazia é que a experiência tinha sido um sucesso, como um dos apregoadores da ideologia de gênero. É possível, eu fiz. Obviamente, por conta dos direitos de imagem, ele não divulgava os nomes, trocava os nomes. Mas com 13 anos, os pais deixaram de levar, porque era feito alguns tratamentos, algumas terapias com esse menino. Inclusive, eu acho que eu posso falar isso para vocês. Terapias no que diz respeito ao ato sexual com uma criança, utilizando os dois irmãos. Com 13 anos, os pais perceberam a depressão de até então Brenda e pararam de ir no psicólogo. E por recomendação médica de um outro psicólogo, eles resolveram contar a verdade para ele. E aí ele falou assim, já com seus 13 anos: eu quero assumir a minha verdadeira identidade. E então, a partir dos 13 anos, ele passou a se chamar David. Novamente, fez cirurgias, reconstruções, tomou testosterona para poder estimular novamente e eliminar o que até então tomava. E anos mais tarde, o que estava na ideia das pessoas é que tinha sido um sucesso. Mas um outro médico teve a curiosidade de saber o que tinha acontecido. Sabe qual é o resultado, irmãos? O irmão de David morreu por overdose. O pai se tornou um alcoólatra. A mãe, depressiva com impulsos suicidas. E em 2004, David entrou numa loja, se matou com um tiro na cabeça. Tudo por conta da ideologia de gênero. E esse é um caso emblemático porque tratava-se de dois irmãos, homens, com a mesma criação, mas pegando um dos meninos e implementando a cultura feminina dentro dele. Esse é um argumento. Frase de David Reimer: você vai sempre encontrar pessoas que vão dizer: bem, o caso de David Reimer podia ter sido um sucesso. Eu sou a prova viva de que não deu certo. E se você não vai tomar a minha palavra como testemunho, por eu ter passado por tudo isso, quem mais você vai ouvir? Resultados na Europa. Na Alemanha, já existem pais que estão sendo detidos porque os filhos estão se recusando a assistir às aulas de educação sexual na linha da ideologia de gênero. Quem é o responsável? O pai. Você lembra o que Marx falou lá no início, que a gente leu? Não é o pai e a mãe que vai cuidar, criar e educar o filho. É o Estado. Irmãos, imagine você, o Estado entrando dentro da sua casa, atacando o Evangelho e afastando você dos seus filhos. Na Noruega, 5 filhos foram afastados dos pais porque eles eram cristãos demais, no contexto da ideologia de gênero. No Reino Unido, essa é uma pesquisa feita pela doutora Andrea Barcelos, é uma juíza de direito numa vara de família aqui no Brasil. A implementação da educação sexual nos moldes da ideologia de gênero aumentou, não é 100% não, tá?
é 1000% o tratamento psicológico nas crianças. As crianças começaram a entrar em depressão. Você consegue imaginar o que é uma criança entrando em depressão? Talvez a forma mais tenra de alegria, que consegue afetar a nossa alegria, entrando em depressão. Sabe por quê? Porque os pais começaram a criar os filhos como se não existisse homem e como se não existisse mulher. Não sou eu que estou dizendo isso. Brasil, e o Brasil? Ah, o Brasil. Problemas nas escolas e nas universidades. Resumidamente, não conseguiram da forma legítima alterar nossa Constituição. Então, por meio de programas nacionais de educação, sobretudo nos municípios onde o controle é pífio, eles começaram por conta própria a doutrinar. E aí eu preciso falar isso. Isso aí se dá por meio da esquerda do nosso país. É ela que dá costas para que tudo isso seja feito. As bases ideológicas, deixa eu ser claro então. As bases ideológicas do Partido Trabalhista no Brasil são bases marxistas. Tudo bem? Por conta e aí a gente teve muitos anos sobre o governo do PT. E aí, meu amigo, nós não tínhamos resistência nenhuma no nosso país. Nem tão rosa, nem tão azul. Imagina uma criança de 6 anos de idade. Irmãos, entenda que uma criança, ela não tem barreira intelectual para poder fazer a separação das coisas. E você está plantando sementes numa folha em branco. E ela vai crescer. O psicológico dela vai ser mudado para achar que ela pode ser o que a construção social dela determinar. Mas a gente ainda vai ver a parte científica dos resultados disso. A homossexualidade é apenas outra forma de amor. As cartilhas não é só no Brasil. E aí a gente vê a imagem de 2 homens se abraçando, obviamente com a legenda indicando um casal homossexual. Diversidade sexual na escola. Isso já é um projeto antigo. Dizem que esse ano vai ser implementado nas escolas. Banheiros que não tenham mais nenhum tipo de separação. Multigênero. Me diz se você hoje, sendo adulto, você gostaria que fosse assim? Conversando, alguns mais inocentes, conversando e descobrindo a criança e a sexualidade. Jogo da memória das diferentes famílias. E aí você consegue perceber famílias de todos os tipos. E aqui, casal de homossexuais, né? 2 homens, 2 mulheres, suas crianças. E essas imagens, irmãos, elas introjetam na mente das crianças uma imagem de felicidade. São sementes que são extremamente sutis. Nós conseguimos perceber, mas a criança não tem nenhuma resistência. E aí nas universidades, o marxismo, ele é tão audacioso que ele não se restringe à ciência social. Imagina você que se você corrigir alguém por ela estar falando errado, é preconceito linguístico. A pessoa que está falando errado, ela está sendo oprimida. É marxismo na linguística. Aí alguns livros, preconceito linguístico, marxismo e a filosofia da linguagem,
Pedagogia do oprimido. Já ouviram falar? Paulo Freire. Pedagogia do oprimido. Fernando, marxismo e geografia. É porque eu não coloquei, mas tem um que é falando sobre o marxismo e a carne. Segundo o livro, o consumo de carne pelos homens fazem com que eles oprimam as mulheres. Não sou eu que estou dizendo. Por favor, pesquisem. E o mais inacreditável é o marxismo na teologia. É a teologia da libertação. Depois pesquisem sobre a teologia da libertação. E aí o argumento científico. O pressuposto de validade de qualquer argumento científico da ciência é a observação seguida de experimentação. Tá correto? Conceito simples. Você tem que provar. Não adianta você criar suas ideias teóricas e falar que é ciência sem uma experimentação. E embora a sociologia ela seja uma ciência, irmãos, transformaram o mundo num grande laboratório. Aí eu pergunto para você, não seja inocente. Você acha mesmo que eles estão preocupados com o que vai acontecer? Com a sanidade mental das pessoas? Não estão. E nem com a dos nossos filhos. E nem com a igreja. E nem com a família. E nem com as mulheres. A ideologia de gênero, enquanto experimento social, até o presente momento, trouxe mais prejuízos do que benefícios, contrariando a própria ciência social, a biologia, por certo. Não existe essa de XX e XY. Esquece. É uma construção social. Você erra o que você quiser. E nós hoje temos mecanismos, nós temos intervenções cirúrgicas que vão facilitar a sua vida. Psicologia e neurociência. O Conselho Nórdico dos Ministros, que incluía as autoridades da Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e da Islândia, determinou a suspensão dos financiamentos até então concedidos ao Instituto Nórdico de Gênero, entidade promotora de ideais ligados às chamadas teorias do gênero. Olha só a resposta dos caras, porque eles estavam injetando dinheiro nos programas e de repente suspenderam. Por quê? Em 2010 teve um filme que questionava os fundamentos científicos dessas teorias, que não passavam de teorias sem comprovação empírica, que é um pressuposto da ciência, a experimentação. Sabe qual foi a resposta? Eles não veem verdade nas pesquisas dos neurocientistas. Embora toda a base dos seus estudos de gênero seja apenas teórica e não empírica. E ainda, Catherine Edland, isso mesmo? Uma das apregoadoras do gênero chega a afirmar que não se interessa nem um pouco por esse tipo de ciência. Argumento científico. A ciência, ela precisa andar em harmonia. Só que a ideologia de gênero, enquanto um laboratório da ciência social, ela está ferindo tantas outras linhas científicas. E a resposta? Tô nem aí. Argumento científico. Só para poder falar aqui rápido. Isso aqui são os transtornos relacionados à sexualidade por todos os profissionais da área da saúde mental. Tricotilomania, transtorno de identidade de gênero, esse é um dos mais fortes. O transtorno de identidade de gênero, ele não consegue compatibilizar o que ele entende que ele é na sua mente e o que ele é fisicamente. Existe um constante conflito. Transtorno de identidade de gênero, transexualismo, transvestismo de duplo papel, transtorno de identidade de gênero infantil, transtorno de preferência sexual, parafilia, fetichismo, travestismo fetichista, exibicionismo, voyeurismo, pedofilia, sadomasoquismos, múltiplas distorções da preferência sexual, outras desordens de preferência sexual, necrofilia, transtornos psicológicos e comportamentais associados ao desenvolvimento e à sua orientação sexual,
desordem de maturidade sexual, sexual egodistônica e tantos outros. É a ideologia de gênero enquanto um aparato da ciência social falando para a psicologia: não quero nem saber o que está acontecendo na cabeça das pessoas. Tá aí as doenças. Argumento científico. E aí, deu meu tempo, né? Ou mais. Queria passar um vídeo para finalizar para os irmãos, falando do nosso direito, a nossa postura em relação a isso e a defesa do Evangelho. Eu espero, e eu falei para as meninas, né? Infelizmente, ou felizmente, eu não posso abrir para perguntas. Mas nós estamos ainda temos um tempo na vida saudável, irmãos. Nós estamos livres para poder conversar, nós termos comunhão e esclarecer mais alguns pontos. Tudo bem? Eu espero que o tempo era curto, mas eu espero que nós tenhamos entendido o argumento histórico, a falácia, a inverdade da ideologia de gênero. Presta atenção. Enganaram você. Não é a busca da felicidade. Não é a liberdade. É o controle social. Sempre foi. A opressão. Argumento naturalístico. Quais são os resultados disso? Nós apresentamos para vocês os irmãos Reimers, aqueles 2 gêmeos. Alguns países da Europa, crianças com depressão, um aumento extremamente significativo. E argumentos científicos. A ciência ela deve andar em conjunto com as outras disciplinas. Tudo bem? Para finalizar então, os meninos estão preparando aqui o vídeo.